Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Há muito tempo que eu não faço um vídeo, já tem uns 2 meses que eu não faço tempo e também está buscando um assunto, né, bem interessante do momento que a gente temos visto, convivido, né, com situações. Eu quero estar deixando um texto. Você pode ler todo o capítulo que se encontra em Joel, capítulo 1. Mas eu quero deixar apenas 2 versículos para a nossa meditação. Capítulo 1 de Joel, ele tem apenas 20 versículos. Mas eu vou ler só o 6 e o 7. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, sua presa são de leoa. Arrasou a minha videira e arruinou as minhas figueiras. Arrasou-lhes a casa e derrubou-a-se debaixo, deixando-a brancos os seus galhos. Aqui está falando de uma geração que se levantaria. E esse texto, o livro de Joel, ele foi escrito cerca de uns 300 anos antes de Cristo. E eu quero estar falando com os irmãos de algo que tem acontecido nos últimos dias, que nós estamos vendo e convivendo, né, com essa chamada de pandemia, né? Pandemia que não tem nada, isso é uma coisa de ordem satânica, uma coisa que foi criada em laboratório, nós sabemos disso, isso é a serviço da nova ordem mundial. E uma coisa que logo que saiu da China, invadiu o mundo, não sei se os irmãos lembram, teve uma grande invasão de gafanhotos dentro da China. E agora, lá voltou tudo a normal, e essa nuvem de gafanhoto, a mesma coisa, está se expandindo para o mundo afora. Já são mais, pelo que eu tenho visto, já atingiu mais de 20 nações, essa guerra, essa invasão de gafanhotos. E eu quero falar exatamente de gafanhotos. Irmãos, esses gafanhotos, eles sempre existiu. O cortador, o migrador, o devorador, ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir. Nós que muitas vezes nós não buscamos a palavra de Deus, nós não estamos envolvidos com a palavra de Deus. Muitas pessoas, né, estão no paganismo, ensinamento. Nós viemos de um berço totalmente religioso, né, que confunde, né, no caso, religião, porque religião só existe uma religião. Existem várias denominações. Em vários vídeos meus eu já abordei essa ideia. Não existe esse tanto de religião conforme eles falam. Existe várias denominações. Agora, religião só existe uma. Porque o nome religião significa religação. É religar algo que está desligado. E o homem, quando Adão pecou, ele foi desligado, foi separado da presença de Deus. Então nós vivemos desligados. E Jesus veio para quê? Jesus veio para nos religar a Deus, não é isso? A palavra de Deus é muito clara sobre isso. João 14:6. O que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E muitas vezes nós buscamos intercessores em vários lugares. Também está errado. Porque a palavra de Deus, 1 Timóteo 2,5, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não existe outro a quem nós devemos recorrer para chegar até a presença de Deus. Mas como esse paganismo ele vem antes de Cristo, ele vem de longas datas, e esse gafanhoto, esse migrador, cortador, ele sempre existiu. As pessoas, muitas vezes nós olhamos para o metafísico, esquecemos do lado espiritual.
Esses gafanhotos que tem cortado, esses gafanhotos vivem de terno e gravata dentro dos tribunais, políticos do mundo, do planeta inteiro. Aonde que você já viu o político, em qualquer lugar do planeta, políticos falar assim, esse aqui é 100% honesto? É uma raridade, né? E esses gafanhotos, cortadores, esses migradores, estão no nosso meio desde antes de Cristo, corroendo tudo aquilo que nós poderíamos termos. Vamos falar do nosso, esquecer os outros países, falar do Brasil. Nós somos brasileiros, então vou falar de Brasil. Desde quando eu entendo por gente que nós vivemos num país corrupto e corruptor, né, onde inventaram um jeitinho lá, que é chamado de jeitinho brasileiro, onde todos queremos levar vantagem, tirar vantagem um em cima do outro. Até no nosso meio cristão isso existe, né? E o que acontece? Esses gafanhotos sempre viveu no nosso meio. O político, quando ele se corrompe, ele é um verdadeiro gafanhoto, ele é um cortador, ele é um migrador, ele destrói a nação. Não tem nada mais para destruir uma nação do que uma corrupção. Nós somos a nação, por exemplo, o Brasil é a nação mais rica e mais poderosa do planeta. Nada quebra o Brasil. Por que não quebra? Porque Deus abençoou e separou para ser a nação que vai cuidar do mundo, vai ser o celeiro do mundo, principalmente na área alimentícia. Enquanto a Europa, esses países de fora aí usam 70%, 80% das suas terras com cultura e tem que, ainda assim, mesmo usando 80%, estão importando alimento de outros países, principalmente do nosso, do Brasil. Enquanto eles usam 80% das terras deles, o Brasil usa 7 a 8%, se me falha a memória. Você fala de 8%. 8% do Brasil, das terras brasileiras, está na parte da cultura. E esses 8%, para quem não sabe, o Brasil produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se a nossa nação, nós temos 220 milhões de brasileiros e nós produzimos para mais de 1 bilhão, significa que nós ficamos com 20% daquilo que nós produzimos e 80% é exportado. Nós exportamos 80% da nossa produção, isso com apenas 8% de uso da nossa terra para a cultura. Já imaginou se nós dobrarmos a nossa produção? Por que todo mundo quer tomar o Brasil? Todo mundo quer um pedacinho do Brasil. Nós temos 1/3 da água doce está aqui. Nós temos 97% do nióbio. Nós temos o grafeno em grande escala, não falando de minério de ferro, ouro, diamante e todo tipo de pedras preciosas. O Brasil tem tudo isso, enquanto o mundo lá fora já comeram tudo que eles tinham. Então, quando o Sul, com essa nova ordem mundial, né, eles são os verdadeiros gafanhotos das nações. Eles levam tudo, eles roubam tudo. E essa coisa chamada de socialismo, comunismo, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso é uma roubalheira, uma coisa, rouba tudo que você tem de uma nação, deixa a nação, eles escravizam as nações. Onde tem o comunismo, a nação é escravizada. Não vê a Venezuela? Venezuela é um dos países mais ricos da América do Sul. Deve estar em segundo lugar no quesito de petróleo e gás natural. Mais produz petróleo e gás. Hoje a nação totalmente destruída, falida. Por quê? Porque o comunismo imperou lá dentro. Já morreu milhões de pessoas, mais de 5 milhões de venezuelanos já saiu. E nós temos um homem lá que está, sinceramente, ele é praticamente um demônio materializado para escravizar a nação venezuelana.
A Argentina agora voltou lá a ditadura de novo. Saíram, conseguiram tirar, mas agora os argentinos... Não tem nem o quê? Não tem 6 meses que o governo argentino voltou, os argentinos já estão desesperados, invadindo as ruas e pedindo a cabeça disso. Por que votou neles? Ah, porque tem a urna eletrônica. Por que não olharam isso antes? E nós temos o Brasil que está indo para a mesma situação. Se nós não tivermos cuidado e não acabar com essas urnas fraudulentas, o Brasil chegou a um passo de se tornar a Venezuela. Mas por misericórdia de Deus, Deus não permitiu. E Deus levantou 2 homens no planeta Terra para conduzir a nova ordem mundial que vai surgir, porque essa nova ordem mundial que está aí, essa nova ordem mundial, ela já acabou. Ela está falando, eles estão dando os últimos gritos. O que o Trump fez? O Trump ele quebrou o petrodólares. O petróleo está valendo nada. Porque a China quis ser dona do mundo. Eles pensaram em comandar o mundo, o planeta Terra, todo na mão deles. Já pensou? O planeta Terra na mão dos comunistas? O sonho deles é pegar agora mais de 50% do planeta Terra. E quem que seria o país que ia comandar isso? A pátria-mãe seria o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil é a nação mais rica e mais poderosa do mundo. Do governo Sarney ao governo Michel Temer, foram saqueados do Brasil mais de 300 trilhões. E o Brasil não quebrou, o Brasil está aí de pé. Sem contar milhões de toneladas de ouro, diamante e tantas pedras de minério, fora o nióbio, fora um monte de coisa que é levado de graça do Brasil para a China e para outros países da Europa, na calada da noite na Amazônia. Então por isso que eu disse que ninguém consegue quebrar o Brasil. O Brasil é como se fosse uma bola de ouro, né? Nós temos tudo, nós temos as melhores terras, e o brasileiro não valoriza isso. É um povo frio, né? Trabalhador, mas é um povo emburrecido. Por quê? Desde a era Sarney para cá, e os próprios militares, quando entraram, dentro dos militares também tinha corrupção, e corrupção, assim, uma coisa assustadora. Eles acharam que tinha metido a mão muito, que tinha tirado muito. No entanto, eles não tinham conhecimento das coisas, essa é a realidade. Não esqueça de um vídeo, de uma entrevista do Alexandre Garcia com o general Figueiredo. Ele entrevistou, esse vídeo está aí na internet, procura. Entrevista de Alexandre Garcia com o general Figueiredo que vocês vão encontrar. O Figueiredo fala, ele era um homem que morreu de tristeza, aquele homem. Ele era um militar, ele queria. Quando ele falava com as pessoas que estavam lá no meio militar, quando os militares estavam no poder, ele falava, e o povo? Aí os militares que estavam do lado dele, né, o chefão, falavam, que povo, rapaz. Esquece povo. Que povo. E ele fala com Alexandre Garcia pergunta para ele se ele tinha arrependido de entrar na política. Ele fala que sim. Porque ele achou, quando ele foi um militar muito honesto, João Figueiredo inclusive morreu pobre. Presidente que morreu pobre, não tinha nada. Deixou, se não me engano, um apartamento na Tijuca para a filha. E um aras com alguns cavalos, mais nada. Não tinha nada, morreu pobre porque era honesto demais. E o que aconteceu? Ele falou o seguinte, eu saí, eu pensei que podia fazer o que eu quisesse, eu pensei que podia governar o Brasil. Mas ele fala que lá dentro só tem interesses pessoais. Essa nova ordem mundial, ela comanda tudo. Isso aí são os gafanhotos, são os cortadores, os migradores que roubaram tudo. Os cortadores, os migradores, né? Esses gafanhotos usam terno e gravata. Estão nos escritórios, né? No meio político, são os advogados, juízes, juristas. São esses homens. São um verdadeiro gafanhoto. Eles roubam tudo da nação. Tiram tudo.
E como se isso não bastasse, nós temos que conviver com isso agora também dentro das igrejas. Eu nasci, cresci ouvindo uma coisa: futebol e política e religião não se discute. 3 coisas que não se discute: futebol, política e religião. São exatamente os 3 pontos onde se lava mais dinheiro do narcotráfico. No futebol é uma coisa escandalosa. O que eles estão lavando de dinheiro de narcotraficante dentro do futebol é brincadeira. E as igrejas, para nossa vergonha, todas as igrejas. Isso não é só a igreja evangélica, não. É católica, todo mundo é só a igreja católica. Não vem falar que é só a igreja católica, nada. Isso sempre existiu. O Vaticano sempre comandou. A maior máfia da Itália, quem patrocinava? O Vaticano. E a tristeza que dá é que isso invadiu no meio evangélico. Os homens que se dizem pastores, que conhecem a palavra de Deus, é onde se lava muito dinheiro de narcotráfico. E eles são envolvidos com narcotráfico. E aí eu pergunto para você, a nossa igreja é uma igreja doente. E Deus pegou e entregou. O povo, você quer isso? Então Deus entregou. Mas por que cabe a nós fazer o quê? O que está escrito em Jeremias 33:1? Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que falta em nós é buscar a presença de Deus. Nossas igrejas estão cheias de religioso, e sabendo que religião só existe uma. E o mundo se tornou um mundo religioso. Um cristianismo sem Cristo. Essa é a realidade do nosso planeta hoje. Nós vivemos um cristianismo sem Cristo. O cabeça não é Cristo. O cabeça são os homens. Eles é que mandam e desmandam. Né? E eles colocaram várias coisas na Bíblia e fazem uma lavagem cerebral no povo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Quem que é essa casa do tesouro? Essa casa do tesouro é você. Sou eu. Você esqueceu que você é pó? Nós somos templo de Deus. E se nós somos o templo do Espírito Santo, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aí os grandes líderes falam para você levar o dízimo para a casa do tesouro. Quem que é a casa do tesouro? A casa do tesouro é você. Você é pó. Eu sou pó. Eu tenho que pegar o 10% daquilo que eu ganho, entregar o dízimo. E como que seria entregue esse dízimo? Lá na igreja, para o pastor colocar no bolso? É o que nós temos lá, os líderes, viver uma vida regalada às suas custas? Quantas pessoas estão passando necessidade do seu lado? Quantas pessoas estão no chamado dos aglomerados, chamado de favela, que agora eles falam comunidade, nas comunidades hoje, que estão passando fome, que não tem o que comer. Aí você leva o seu dízimo e entrega na igreja. Aí o pastor fica rindo à toa, até no canto das orelhas. E aquele que está passando fome continua passando fome. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Oséias disse: o meu povo está sendo consumido, destruído por falta de conhecimento. Quem disse isso? Oséias. O profeta Oséias falou isso. O povo estava sendo destruído porque não conhecia verdadeiramente a Deus, a palavra de Deus. Mais tarde vem Jesus e fala lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nós temos que buscar as coisas de Deus. Parar de confiar em homens. Tá cheio de gafanhotos aí que te rouba tudo e rouba. Igual os homens, chamados homens de Deus, os pastores hoje, eles não estão satisfeitos só com a lã da ovelha. Eles tiram a lã, tiram a rapa, toda a lã e tira o casco da ovelha e deixa a ovelha sangrando. Esse é o tipo de cristianismo que nós temos vivido hoje. E quando a ovelha não tem mais, é jogado para os cantos. Então nós temos que buscar a palavra de Deus como ela é.
pedir a orientação de Deus. Pedir a Deus para que abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais. Porque nós enxergamos com os olhos da carne, mas os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nós somos surdos, nós somos cegos. E nós aceitamos essa lavagem cerebral que passa de geração para geração. A coisa é tão boa, que, por exemplo, eu sou pastor. A coisa é tão boa que, às vezes, o meu filho não tem chamado, mas é tão bom que eu falo com ele: se vira e faz um curso, para você virar pastor, para você cuidar das finanças da igreja. Pessoas que nem têm chamado, estão lá pastoreando. E o que vai dar nisso? Ele não tem chamado. E às vezes um pobrezinho, um coitadinho que está sentado lá no banco é que tem um chamado, mas quem está comandando é o filho do pastor. E vai passando de geração para geração. Isso afetou em todos os lugares, os clubes. Isso aí é uma máfia. E essa máfia são os gafanhotos, cortadores, migradores, que está cortando e devorando tudo que nós temos, tudo que o povo tem é devorado. Não basta os políticos fazer isso, dentro das igrejas está a mesma coisa. Mas por quê? Porque você é emborrecido. Nós somos emborrecidos. Nós não buscamos a verdade, nós não buscamos o conhecer de Deus. Enquanto nós vivemos essa vida sem buscar o conhecer de Deus, nós vamos ser escravos. Está surgindo uma nova agora, uma operação chamada Operação Strong, que vai trazer muita coisa aí, que Jesus falou, né? Que as coisas encobertas iam vir para a luz. Tudo vai vir à luz agora. Então essa nova ordem, chamada de nova ordem mundial, comandada por Satanás e seus demônios, já caiu por terra em nome de Jesus. Já caiu. Vai nascer uma nova ordem mundial para o mundo agora. Nós estamos vivendo a guerra do Armagedon e Jesus está voltando. O mal não pode vencer o bem. O mal sempre achou que estava vencendo nesse comandado. Só que essa chamada de nova ordem mundial está totalmente falida, estão dando os últimos gritos. O que nós temos que fazer? Se você não pode fazer muita coisa, ore. Bota seu joelho no chão às madrugadas e busca a presença de Deus e ore. Né? Tem um tempinho? Busca a Deus. Busca na palavra de Deus. Não pode fazer muita coisa? Compartilha vídeos. Esse vídeo mesmo, se ele fizer bem para você, eu tenho uns 60 vídeos no YouTube. Compartilha nossos vídeos. Compartilha as mensagens. Tem muitos homens de Deus que estão pregando a palavra e pregando com seriedade. Homem que está comprometido com a palavra de Deus. Então compartilhe. Se você não pode ir, se você não tem como fazer, se você compartilha os vídeos, você está fazendo a obra de Deus. Porque uma palavra, ela pode abrir os olhos das pessoas para nós acordarmos. Amém? Então busque a palavra de Deus. Esse migrador, esse cortador, esse gafanhoto que está no nosso meio. Jesus certa vez falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Isso é uma casta de demônio que nós estamos vivendo. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós todos foram escravizados por essa chamada nova ordem mundial. Bilhões de crianças, não é milhões, não, foram bilhões de crianças. Você ficou doido, o Brasil só tem 220 milhões, você está falando de bilhões. Isso, eu estou falando de bilhões no mundo de crianças que foram raptadas, que nunca mais foram encontradas. Porque são sacrificadas no satanismo. Essa rede do Satanás, rede de televisão do Satanás, essa rede de esgoto que está aí, chamada de Rede Globo, isso é uma rede de Satanás. Toda a programação, toda a novela deles é sacrificado, crianças, segundo os bruxos, eu estou falando que eu já ouvi, boca de bruxos que trabalharam lá dentro, porque ela é satanista. Tio Chico falou, e outros mais falaram, que é sacrificado 6 crianças em cada novela. E quando você está assistindo uma novela, você está patrocinando isso, você está concordando, você se torna um assassino co-participante com a Rede Globo,
Quando você liga a Rede Globo, você está assistindo a programação da Rede Globo, você se torna assassino dessas crianças. Você também raptou, você também se torna um assassino. Por quê? Porque você é co-participante, você está participando ao assistir a programação deste canal satânico que está aí, dessa televisão satânica. Então desliga a televisão e busca na palavra de Deus. Tem muitos YouTube sério, tem muitos canais sérios que você pode buscar. Ah, porque eu quero ver jornal. O YouTube está cheio de jornalista. Hoje está cheio, tem a Record, tem vários canais que são Terça Livre. Terça Livre traz notícia toda hora. É um canal, são canais de televisão hoje que estão no YouTube. Hoje ninguém usa televisão mais. Então a rede social, Deus levantou essa rede social exatamente para acordar as pessoas, o mundo acordou. Então nós temos que acordar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, se nós chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Então nós temos que ajudar os nossos irmãos. Você se ama? Você se ama de verdade? Você se ama, porque para você amar alguém, você tem que amar você primeiro. Se você não amar você, como é que você vai amar outra pessoa? Então nós temos que buscar o conhecer de Deus. E quando que você vai encontrar? Na palavra de Deus. Às vezes você lê, mas tem muitas mensagens que você pode estar ouvindo, hinos, você pode estar assistindo no YouTube. Muitos vídeos, são grandes homens de Deus, mulheres de Deus que têm pregado aí. Então nós temos que buscar. Então acorda para a vida. E Jesus está voltando. Acorda que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E quem não estiver preparado vai ao mesmo caso das 10 virgens. As loucas e as nécias. Aquelas que se cuidaram quando o noivo chegou, o que aconteceu? Elas entraram. As loucas não se prepararam, deixou tudo para a última hora. Foi lançada no inferno. Quando você sair dessa terra aqui, você só tem 2 portas onde você vai entrar. E a não escolha é escolha. Se você ficar em cima do muro, você vai para o inferno. Você tem a porta do céu e você tem a porta do inferno. Você tem que entrar ou numa porta ou na outra. E essa escolha é feita enquanto você está respirando. Ou você vai continuar nessa vidinha aí. Além de você sofrer todo tipo de situação no mundo, sendo escravizado por esses gafanhotos, esses migradores, os gafanhotos de terno e gravata, que estão roubando tudo nosso, roubam nossos sonhos. Estudo, nós não temos quase, muitas vezes não tivemos condições de ter um estudo digno, não moramos numa casa digna, não andamos num carro digno, não damos um estudo digno para os nossos filhos. Por quê? Porque nós fomos roubados, roubaram os nossos sonhos. E depois, nossos filhos, nós fomos emborrecidos. Vai nas faculdades, nos colégios, quem comanda? Quem comanda é essa máfia que está aí. Só os gafanhotos, os cortadores, os migradores. Um deixa, o outro pega. É assim. Vai de um vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senadores, até chegar no presidente da República. Até chegar nisso. Então, e você já pensou em todos os estados, prefeitos, vereadores? O tanto de dinheiro que é roubado da nossa nação. E te roubam tudo, tira tudo seu. Você não tem direito de nada. Um país rico, com um povo tão humilhado e escravizado, igual nós estamos vivendo. É muito triste. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Acorda para a vida, meu irmão. Acorda, minha irmã. Que Jesus está voltando. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia. E vamos